Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu, de novo com um convidado pra vocês, beleza? Acho que é uma rotina agora daqui pra frente, né? Com certeza, é uma rotina maravilhosa que expande a nossa mente. É isso mesmo. Bom, estamos aqui com o Luiz e com o Maurício, né? Bem-vindos, senhores. Luizão, quem é você? O que você faz? É um prazer aí, muito legal estar aqui. Meu nome é Luiz, eu sou especialista em dados, /cientista, né? E tô aí um tempinho na área aí, mais de 10 anos nessa rotina aí. Legal. Você, Maureba? Não, Maureba já é da casa, pô. Já não é a primeira vez. Não, é verdade, eu já participei de outras Olimpíadas aí, né? Dos jogos. Então, voltando aqui, eu sou desenvolvedor de sistemas, estou há mais de 10 anos na área aí, né? Então já participei de vários projetos e também vários ramos aí, né? Um pouco variado. E vim aí prestigiar meus amigos e falar um pouco aí de tecnologia, né? Que tá avisando pra lá. Sabe por quê? Porque esse podcast é de amigo para amigo. É isso aí. Esse canalha aqui é meu amigo também, né? Por enquanto, nenhum não amigo está vendo. Enfim, antes da gente começar aqui a entrar nos assuntos e etc., não deixe de se inscrever no canal, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Pim! Seguir a gente nas redes sociais, @mundoeu.pdc e claramente também nos streamings de áudio, só os que importam. Só os que importam. Essa é merda. Boa. Fechou, galera? Bom, então vocês já viram que aqui hoje a gente vai falar um pouco de por que dados é o novo petróleo. Não é mais novo, né, velho? Já faz tanto tempo isso. É verdade. Mas porque, qual a importância dos dados e como é que a tecnologia dá suporte para isso? Não é não? E a primeira pergunta que eu quero fazer é pro Alisson, na verdade. Alisson, você tem dados? Vai tomar no cu! Eu tava guardando essa pergunta pra ele, otário. Vai se fuder. Não, mas, cara, acho que assim, nada melhor do que a gente começar as perguntas com Luiz. Primeiro, vamos sempre assim, LM, né? Que a gente é desse Já é. Luiz, como é que você... Cara, o dado em casa, se for, é uma coisa que eu prefiro não opinar no momento. Porque pode ser resguardado. Sim. Cara, como é que você entrou nesse universo aí dos dados? Como você chegou até essa área? Pô, cara, acho que pra mim, dados foi eu caí de paraquedas, na verdade, sacou? Tipo, não era onde eu imaginava, tá? Sabe? E na época que eu fazia, não tinha, não é como tá hoje em dia, tô longe disso. Então eu fazia, por exemplo, nem Power BI tinha na época, que muito falado, né, essas ferramentas de BI aí, e eu trabalhava muito com Excel, com alguns bancos, sempre fui voltado para banco de dados. E a gente fazia algumas apresentações para melhorar a visão de dados, coisas assim do tipo. Tinha 3 ferramentas que a gente atuava antigamente, acho que era um Power Query, Power View, umas ferramentas que tinham que você vinculava no Excel para poder montar dashboards e visões melhores de negócio. E isso caiu muito bem na empresa onde a gente estava atuando, né? E foi pegando corpo esse processo, foi cada vez o pessoal foi aderindo mais a esses processos assim, e eu fui me aprofundando a esse entendimento, né? E comecei a estudar mais sobre o assunto, a pesquisar, né? Mas na época que eu atuava não era como está hoje em dia não, cara, era bem mais simples assim esse negócio, né? Muitos termos que a gente usava antigamente, tipo data mining, por exemplo, que morreu, que era mineração de dados. Né, o BI em si também eu vejo que está um pouco mais diferente, esse conceito também está mudando, porque tem que ir na parte das ciências, com IA e coisas assim do tipo. Mas está mudando bastante, as coisas mudando muito rápido, cara. Então é uma coisa que você fica meio... dá uma assustada às vezes assim também, mas você não pode parar de pesquisar e estudar não, cara. Muita mudança ao mesmo tempo, acontecendo tudo junto, e você fica meio... dá um pouco de frio na barriga, cara. Na verdade é essa. Mas sua formação é DBA? Minha formação é DBA, cara. Sou formado em banco de dados. Tem algumas especializações aí, dei aula de Excel um tempão, cara. Um cara tímido pra caramba. Pra mim foi bem difícil essa parte também de falar em público, assim. Eu sempre fui muito num porão, assim, saca? Desenvolvimento, mais fechadão, com linguagem de programação, código e tudo mais. E é difícil pra mim essa parte aí, sacou? Às vezes eu tenho esse formato, assim, de fazer piada, de brincar, pra poder, uma forma de eu conseguir me expressar. Mas no começo foi complicado, cara, essa parte de a timidez para lidar com isso, né? Porque no decorrer do tempo você vai aumentando, vai pegando um pouco mais de status dentro da empresa, você vai ter que conversar com mais pessoas, como eu sou mais contraído, assim, nesse sentido.
Foi umas mudanças muito difíceis, assim, que teve pra mim, assim, pra chegar, né? Boa. E tu, Maureba? Então, no meu começo de carreira, eu comecei na área de tecnologia ali, na parte de suporte, né? Acho que hoje eu não acompanho muito, eu não sei como tá, né? Mas acredito que hoje, com a IA, né? Esse tipo de trabalho, acho que já diminuiu um pouco, né? Então, muitas coisas que a parte do suporte dava ali, né? Naquele começo ali, então, fazer um auxílio a um determinado sistema, eu acho que são coisas que você acaba fazendo diariamente, assim, que você consegue repetir, né? E hoje a tecnologia ela já consegue automatizar, né? Então, no passado a gente tinha bastante, então nem todas as empresas tinham um valor ali, por exemplo, para investir nessa parte, então tinham mais pessoas como suporte, então dividiu em níveis ali, né? E eu acabei entrando nessa área de suporte, né? Então, a gente conhecia primeiro ali o sistema, entendia e fazia as manutenções ali, né? Então, algum tipo de problema, travamento, ou o cliente tinha algum tipo de dúvida, né? Ou até mesmo entender o fluxo ali e ter esse contato direto, por exemplo, com a área de negócio, né? Então, por exemplo, antes de a gente alertar que era algum tipo de problema, a gente fazia uma análise ali prévia, né? E caso a gente identificasse algum tipo de problema, a gente passava para os desenvolvedores ali, né? Então falava, a gente tem algum tipo de problema e repassava esse caso, né? Então comecei na área de suporte, aí até por estar na área de suporte e ver esses problemas assim, algo que eu fazia manualmente todo dia, então chegava lá, tinha que fazer sempre as mesmas rotinas, acessar banco de dados, fazer queries, consultas. Aí foi aí que eu tive uma ideia, falei, pô, fazer isso aqui todo dia aqui, eu acho que eu podia ganhar um tempo aqui. E entrei na programação e acabei automatizando esses trabalhos manuais que eu fazia, né? Então, tinha que fazer uma consulta de manhã ali e gerar um relatório. Pô, fui lá, desenvolvi rapidinho, coloquei ali. Então, algo que eu demorava, 3, 4 horas para fazer ali para um coordenador pedia, então eu já deixava ali pronto, né? Então, aí dava as primeiras horas do dia, o cara já perguntava se já tinha feito aquela tarefa e já estava pronto já, né? Então, colocava, 9 horas já starta aqui, faz isso e isso. Aí já entregava para ele e aí começava a despertar a curiosidade, ele via que eu estava interessado e aí surgiu a oportunidade na área de desenvolvimento e tal, dentro da empresa mesmo. E aí eu acabei mudando, né? Então fui para desenvolvimento, aí já comecei pegando aos poucos tarefas ali, aí comecei a expandir ali, né? Então, no caso ali eu mexia com coisas fixas ali, então eram serviços só para ajudar o trabalho manual que a equipe fazia, e aí tive a oportunidade de entrar e começar a mexer nos próprios produtos da empresa mesmo ali, né? E aí foi no ramo farmacêutico que comecei, aí deslanchei aí, fui mudando de área e foi bem bacana e é onde eu tô hoje. Aí. O seu famoso dev. O famoso dev. É que com o passar do tempo, né, vai mudando, né? Então, antigamente era só dev, né? Então, era o cara que ficava só programando lá. Aí, hoje em dia, já mudou um pouco isso, né? Então, aí o pessoal fala que é full stack. Então, o cara tem que saber tanto banco de dados, quanto um pouco de front-end, um pouco de back-end, um pouco de dados. Para discutir um pouco na squad, né? Então, para você... Squads diários. Para você conseguir... daily. Flutuar assim, né? Você tem que ter claro, assim, na minha visão, acho que você tem que ter algo consolidado, né? Mas também você conseguir discutir ali e entender tudo o que todo mundo tá falando ali, as ideias, né? Então, tem que saber um pouquinho de tudo, mas é bom ter uma especialização. Exatamente. Né? Também acho também. Não, assim, cara, eu trabalho com publicidade e, cara, acho que desde 2012 eu tô nessa área de ads, né? Então, de publicidade digital. E, mano, em todos os lugares que eu passei, a gente tinha muita troca, não só com a galera de inteligência de dados, mas também com a galera que era programadora mesmo, saca? Não tinha essa nomenclatura de full stack aí, etc. Mas, mano, várias coisas a gente buscava automatizar e etc. Então, mano, eu sempre tive interesse. Porra, mano, será que... até porque um tempo atrás era visto como assim, mano,
essa é a galera que vai ganhar rios de dinheiro. É verdade. Se você não souber pelo menos um pouco sobre programação, você tá fudido. Talvez esteja fudido, porque eu não aprendi nada assim até hoje. Eu sei, eu não fico panguando tanto. Claro que, provavelmente, se eles começarem a conversar sobre uma plataforma, sobre o Python, não sei o que lá, eu vou boiar. Mas, tipo assim, porque a minha aplicação tá muito mais voltada pro aspecto do negócio e não no aspecto técnico, sabe? Mas, tipo, eu sempre tive muita curiosidade. Cheguei a fazer um curso lá atrás nem lembro o que era, velho. Era tipo Code Academy. Vocês conhecem essa porra? Uhum. Fiz um pouquinho assim de leve. Aí eu falei, mano, essa vida não é pra mim, velho. Não dá. Porque na minha cabeça, isso é um grande mito. Mas na minha cabeça é como se essas pessoas que trabalham com as coisas que vocês trabalham, como se elas tivessem tipo um dom, tá ligado? Cara, mas tem um porém aí, você chegou num ponto interessante. Eu acho que assim, na minha opinião, né? Eu acho que tem os dois lados da moeda. Por que acontece? Eu acho que a gente ficar, quem é desenvolvimento, vamos colocar assim, tá? E quem é do negócio, por exemplo, eu atuei muito tempo, cara, na parte de TI. E hoje eu tô no marketing, por exemplo, comercial, saca? E, pô, minha mente tá assim, ó, porque às vezes você tá muito tempo fechado numa sala aí, num ritmo de linha de código, lógica, que você descola um pouco da realidade às vezes, saca? Você vai pra uma reunião, às vezes você fica, perdido com algum raciocínio, ou às vezes você quer expor um ponto de vista e fica meio complicado você acabar explanando o que você entende, porque a sua lógica é diferente do pessoal que tá no dia a dia, ali em reunião, comercial, cliente, atrás do dinheiro, barará. Só que a sua visão de desenvolvimento é diferente, cara. Você vai ver aquilo ali do 0 ou 1, saca? Então é mais binário, entendeu? Então, tipo assim, acho que tem que ter esses dois termos aí, tem que ter essa mesclagem nesse processo. Tem que, sim, se aplicar em especializar em alguma função, em alguma ferramenta que seja uma tendência legal, mas também tem que ter a visão do negócio em si também, que acho que você pega um status maior, assim, no empreendimento. Mas é uma coisa que queria perguntar para vocês, assim, como é que vocês estão vendo a IA no dia a dia de vocês? Tem impactado o uso diário? E como é esse uso? Enfim, né? Não, acredito que não seja um uso de usuário comum, né? Acho que é um uso um pouco mais aprofundado, agentes, como é que é isso aí? Antes só de vocês responderem, só dar um contexto pra galera, porque há não tanto tempo atrás a gente tava discutindo um pouco disso até no grupo, né? E falando, mano, quem, tipo, for desenvolvedor júnior tá fudido, tá ligado? Porque como é que você vai aprender a fazer as paradas, sendo que agora tem os caras pica já desenvolvendo, tipo, as funções de júnior na IA, tá ligado? E aí, ao mesmo tempo, o que eu quero trazer pra ajudar vocês a responderem mano, agora tá vindo uma política de dados bem é tipo uma mistura, assim, de dados com compliance, etc, para, tipo assim, você não colocar código dentro de algumas IAs, a não ser que ela esteja homologada lá na empresa, tá ligado? Enfim, mandem bala aí, o que vocês acham? Como que a IA tá influenciando? Quer mandar primeiro? Não. Cara, eu acho assim, a parte da IA, por um momento me assustou, velho. De verdade mesmo, por um momento me assustou bastante mesmo, porque teve aquele boom, foi muito forte, eu achei, cara, foi uma enxurrada muito forte, assim, de informação, e eu uso bastante, cara, pra mim, eu uso pra tudo, cara. IA, pra mim, como você falou, realmente de fato mesmo, cara. Às vezes tem um cenário de desenvolvimento ali para código, você ficar tendo que se escrever ali, né? Montar uma lógica com, às vezes, mais de 1000 registros de linha, sabe? E você conseguir facilitar isso aqui assim, putz, aí muitos ganham, você ganha agilidade no tempo. Eu tenho um pouco de receio, sim, na minha opinião particular. Minha opinião particular é ótimo, né, mano? Mas assim, que, pô, cara, eu imaginava esse cenário daqui uns 5 anos pra frente. Eu pensei que ia ser assim em 2030, sacou? Não agora. Pô, isso aqui é sinistro, cara. Eu olho assim, eu usei uma ferramenta esses dias aí, que é uma IA chamada Manus, cara. E que você coloca como fosse vários agentes, você bota funções pra cada um executar, tá ligado? Aquilo que você quer fazer. Pô, cara, o negócio é assustador, cara. É assustador.
a qualidade que te entrega e a referência, pô, é como se você reencarnasse lá uma pessoa que já morreu, que é muito pica, e faz o trampo pra você, cara. Isso aí é, pô, tá ligado? É uma parada muito louca. Só que, tipo assim, depois de um tempo ali utilizando e tudo mais, e vendo com podcast, comentários, pessoas da área, assim, que tá há muito tempo envolvida no negócio, assim, bem a fundo mesmo, você vê, tipo assim, será que é tudo isso também que fala também? Porque você vê, tipo, chega um pico que ela começa a dar uma patinada naquilo ali que ela tá te fazendo, sacou? Tipo, ela perde um pouco a mão do que tá te passando. Se você não souber o que você quer, não souber orientar, você não consegue chegar tão longe assim nesse sentido. E na minha visão, a IA não cria tanta coisa assim, ela pega informação. Na verdade, na minha visão, tipo assim, a IA, ela tá dentro de Data Science. Em Data Science eu tenho a IA aqui dentro, tenho o Machine Learning, que é aprendizado de máquina, dentro do Machine Learning tem um Deep Learning, que é a parte de redes neurais, coisa assim do tipo, né? E assim, tipo assim, eu vejo no momento agora, não me preocupa tanto, mas tá passando tão rápido as coisas, que eu já não sei como é que vai ser daqui 2030, 2035, porque as coisas tá voando, cara, no meu ver. Acho que na minha área, acho que vai ser basicamente a mesma coisa, assim. Lá na empresa eu uso bastante a inteligência para complementar, tipo, então, a criação das ferramentas ali, né, ou da lógica. Uma coisa que é bem complicada, por exemplo, para usuário, assim, que eu acho, usuário comum, assim, por exemplo, vocês, é que a criação de coisas do zero, assim, ou sem muita regra, é um pouco mais fácil, né? Então, por exemplo, lá onde eu trabalho, então, tem muita regra de negócio que é muito complicado você chegar e repassar para uma inteligência artificial, igual ele comentou. Como é que eu vou transparecer o que eu quero para a inteligência ali para ela fazer, certo? Às vezes você passa para ela, mas ela não entrega tudo o que você quer, sabe? Ou ela acaba fazendo da forma que ela entende, que ela entendeu que você passou de prompt ali, né? Então, muitas vezes ali você chega lá e fala assim, pô, eu preciso fazer... Vou dar um exemplo bem simples. Então, eu preciso fazer uma conexão com um banco de dados, só que você não forneceu, tipo, que tipo de banco de dados você quer ali? É um banco de dados relacional? É um banco de dados de objeto? Acabou fugindo aqui. Então, ele vai precisar de mais informações, né? Tipo, então preciso conectar com um determinado banco. Aí, pô, é assim. Aí você vai tentar colocar aquele cara, não vai funcionar. Aí você fala, pô, mas tá dando um erro aqui. Ele fala, pô, no erro aqui, né, que no log tá falando aqui que você tá usando uma versão e eu passei por uma versão mais atual. Então, esse tipo de coisa que você tem que ir minerando. Então, você tem que ir lá e falar, quero conectar nesse banco, com essa versão, com isso daqui, e você vai, sabe, complementando as coisas ali, né? Então, além dessa parte da tecnologia, você ainda tem que atrelar ela à parte do negócio, né? Então, você não pode colocar, igual você comentou, não pode colocar o código inteiro dentro do IA ali, né? Porque você está colocando, sei lá, às vezes você está colocando uma informação que você não pode na rede, por exemplo. Uhum. Então, tem essa outra parte. Então, às vezes você quer tomar cuidado para não se expor tanto, né? Mas às vezes você está ali alimentando a inteligência artificial com seus dados ali, né? Então, aí você acaba... ficando nesse dilema. Mas é verdade mesmo, porque, tipo assim, até hoje eu acho que não foi provado ainda que ela vaza informação sua. Mas também não foi provado que não vaza também. Então você não sabe o que vai acontecer ali, né? Tem a parte da política de segurança da informação também, isso é muito importante. Você tá passando os seus códigos ali, a informação da sua empresa jogando na IA, acho um pouco arriscado também para esse cenário, entendeu? Exatamente. Ainda mais que empresas assim, bem maiores, até as menores, assim, às vezes quando você vai fazer às vezes você quer repassar para alguém ali, tipo, você pega dados sensíveis ali e manda por e-mail mesmo. Ali você já toma um alerta já que você não pode estar trafegando com aquelas informações. Ou você tem que justificar o porquê que você fez aquilo, né? Então imagina você pegando esse tipo de informação ali e disponibilizando ele. Preso e pede para IA analisar. E, mano, uma coisa que vocês estavam falando e até fiquei aqui pensando, tipo, assim, acho que do usuário normal até um usuário, tipo, mais técnico,
Mano, a IA, acho que não estamos... Eu participei recentemente de um curso que fala que as IAs, por enquanto, elas são IAs burras, sabe? Porque elas basicamente são meio que busca e correlacionamento de dados. Exatamente. Então ela vai te trazer o bagulho baseado na busca que ela faz, etc. Mas, tipo assim, lá tem sempre um disclaimer lá de, tipo, tal IA pode apresentar erros, confira os seus dados, não sei o quê. Então, tipo, acho que a gente... É que é foda falar que estamos distante, porque acho que a tecnologia, né, como a gente já falou em alguns outros episódios, ela tinha pulos, assim, de décadas e tá cada vez mais curto esses pulos de avanço tecnológico. Mas eu acho que, assim, se você não tiver o background, seja ele mais de negócio ou mais técnico, mano, você tá abrindo uma porta perigosa para você fazer uma bosta muito grande. Porque, beleza, vocês podem até otimizar o tempo de vocês fazendo algum tipo de análise ou de programação, só que se vocês não forem lá olhar no detalhe, sim, com certeza. sabe, pode dar bosta. Então, tipo, você precisa ter o conhecimento para saber falar, mano, isso daqui tá errado. Que nem outro dia, eu fui seco. Tava participando de um evento online e tava rolando um questionário, só que eu tava tipo assim, mano, meio não prestando atenção, meio prestando, mas puta, preciso interagir. Tirei um print da pergunta, joguei, a IA me mandou a resposta, coloquei a resposta lá, tava errado. E a vergonha? Foda, tá ligado? Então, tipo, a gente tem que ter um pensamento muito crítico com as respostas que ela traz pra gente. Mas tem um porém também aí. Só um porém, um contraponto. Acho que às vezes tem versões, cara, que é assim, porque me assusta um pouco. Se eu fosse me embasar só na IA, pô, vamos pegar uma OpenAI, um ChatGPT aí, por exemplo, a versão comum aí, um 4.0, certo? Ali, tipo assim, a chance de te dar uma informação incorreta, ela é gigantesca, sabe? Você tem que realmente conhecer muito o processo mesmo. Mas se pega a versão Pro deles, é uma outra conversa. Entendeu? Então, tipo assim, é brincadeira de criança para dar Pro lá. Exatamente. É um outro processo, entendeu? Tipo assim, é uma outra máquina que eles vão te liberar para você poder usar, sacou? Tipo assim, eu acho que serviços mais simples, rotineiros, braçais e tudo mais, isso vai acabar com o tempo morrendo, na minha visão. Só que eu acho que os complexos, assim, é que nem ele falou agora há pouco, né? Tem as suas políticas do negócio lá, que é bem específico do negócio. Então, mesmo para você poder passar para a IA entender o que você quer, você tem que conhecer muito daquilo que você está fazendo também. Você tem que ter uma propriedade do que você está passando como informação, né? Eu acho que tem esse ponto aí que está acontecendo também. Na minha visão, eu acho que sim, que vai ter algumas profissões, sim, funções que vai acabar ficando obsoleto e tudo mais. Mas é que depende de cada um, cara. Depende se você também surfar contra a maré, cara, não sei se é uma boa ideia nesse sentido, sacou? Ficar se negando que tá acontecendo essa mudança. E não ir de acordo com o que o vento tá soprando. Entende, mano? E isso acontece muito hoje em dia. A gente tem mania de tentar negar que não, jamais, e acaba pegando de surpresa nesse sentido, sacou? Não dá pra ser negacionista, né, velho? A IA veio pra ficar. Veio, cara, não tem como mais. E eu acho que em qualquer profissão, tipo assim, mano, além de se especializar nos seus temas específicos, mano, paralelamente você precisa dar uma olhada no que tá acontecendo no universo da IA. Não, sem dúvida. E como, na verdade, a IA interage com o seu negócio. Então, por exemplo, às vezes, não necessariamente eu quero usar... Putz, eu sou um terapeuta, eu vou jogar um problema do meu paciente lá. Porra, não, eu tenho muito mais recursos para talvez orientar. Agora, por exemplo, eu sou um terapeuta e eu preciso saber como, ou ter insights, ou ter ferramentas de como eu consigo vender melhor o meu trabalho. Pô, você usa uma IA para isso. Então, assim, a verdade é que ela pode ser aplicada em qualquer coisa, né? Vai depender do uso que você faz dela, né? Da complexidade de resposta que você quer, da complexidade do prompt que também você pede, né? Porque você precisa ser... tem coisas que você não dá para ser tão específico. Em outras, você precisa necessariamente ser extremamente específico. Então, assim, eu acho que antes de tudo, a gente precisa começar a usar no dia a dia, né? Acho que fazer a máquina rodar, né? E você ir aprendendo conforme no decorrer do uso aí, né? E a gente tá falando de IA bastante, tá? Mas outro ponto
a gente tá com um cientista de dados e com um cara de tecnologia aqui, background de tecnologia. Pô, como é que isso também, você, né, profissional, também olha para esse cenário, para essas áreas, né? Tipo, como é que você trata também as informações que você recebe? Você mensura? Então, porque assim, o que acontece é que a gente é publicitário. Então, você ainda muito mais que eu, que é completamente digital, então você tem mensuração desde sempre, né? Acho que o trampo de ads é completamente baseado em mensuração. O de marketing não é tão diferente, né? E o que a gente está fazendo com essa informação? Né? A gente olha para ela, não olha? Como isso pode ser uma vantagem competitiva, não só como negócio, mas como profissional mesmo, né? Então, acho que para além da IA, inclusive você pode perguntar para ela como é que você pode usar isso a seu favor, acho que a gente precisa olhar também para dados e para essas ferramentas de tecnologia, como é que isso pode contribuir a favor também da gente no dia a dia. Eu tenho até uma pergunta para fazer para vocês. Assim, no dia de hoje, né, tanto em dados quanto na área de programação, etc., quais são os maiores desafios que vocês enfrentam ou enxergam aí no dia a dia de vocês mesmo, assim, tipo, puta, mano, é uma quantidade de novidade tecnológica que eu não consigo acompanhar, não sei, não sou da área para pensar em outros exemplos, mas, enfim. Para mim, assim, é que tem dois tempos, né, na verdade. É que antigamente, para mim, eu acho que dados, ele tinha o problema que não tinha dados. Aí agora tem outro problema que tem dados demais. Então eu acho que essa parte aí, por isso que vem essas profissões agora, né, data science e tudo mais, né, um BI, coisas assim do tipo, para poder fazer essa intervenção, porque assim, tá muito do começo, como a gente começou esse bate-papo aqui, tem a ver com isso aí, seria mais a parte de o valor, petróleo, dados novo petróleo, essa frase aí, que foi muito usada por muito tempo. Tá nesse segmento aí, né, cara? Acho que o dado em si, a informação, uma planilha Excel, uma imagem, um arquivo de texto, de vídeo, ele não tem muita relevância, não tem muita... não é tão valioso assim nesse sentido. Mas se você juntar essas informações, tiver um conjunto de dados bem estruturado, bem modelado, né, informação, aplicando uma inteligência em cima disso aí sim tá o seu valor, né, nesse fato. Eu acho que o dado em si não tem tanta... Mas se você não saber o que fazer com ele, tem muito o que... Dado é a base da informação, a informação é que tem valor. Isso, exatamente. Porque você vai conseguir transformar o dado numa história. Você precisa, no final das contas, contar uma história. Exatamente. Você falou tudo. O dado em si, a inteligência do negócio, o BI, Data Science, eu vou mais parte de BI, por exemplo, assim, né, que seria mais esse negócio de você fazer com que seu dado, ele conte alguma coisa para você, que ele te diga alguma coisa ali. Né? Às vezes a informação solta não tem tanta relevância. Se você não modelar isso aqui, às vezes tem casos que não precisa modelar, uma análise bem estruturada te fala muita coisa também. Mas tem casos que você precisa montar uma estrutura muito forte para isso, para que fique automatizado, ou via ETL, usar alguma tecnologia diferente, orquestrar os seus dados, limpar, fazer com que ele faça sentido para o seu negócio que você vai aplicar, entendeu? Boa. E você, Maurício, o que você acha? Cara, acho que um dos maiores desafios assim é a velocidade que a gente tem de coisas novas, né? Então, cara, se você pensar assim, uns 20 anos para trás, que a gente ficava o tempo inteiro sentado na frente do computador, por exemplo, era o melhor assim que a gente imaginava, né? Hoje em dia você não vê a galera querendo ficar em algo mais fixo, né? Então hoje a mobilidade é algo que ninguém quer abrir mão, né? Então todo mundo quer estar em outro lugar, mas tendo acesso ao mesmo tipo de tecnologia, né? Por exemplo, na programação, então linguagem. Então todo dia tem todo dia não, mas muito frequentemente sai alguma linguagem nova. Então, por exemplo, Python para dados, assim, né? Então você tem que começar a entender para que aquela linguagem foi criada, né? Então, essa aqui é melhor para dados, essa aqui é melhor para, por exemplo, um processamento muito rápido de grande volume. Essa daqui é algo mais corporativo, então essa aqui é para uma aplicação mais robusta. Então, por exemplo, a gente tem duas linguagens muito grandes ali que muitas empresas grandes utilizam para fazer e sustentar ali o seu negócio, né? Então, como é que você tem que fazer algo muito resiliente para você conseguir mudar
muito rápido, né? E em contraparte também tem a curva de aprendizado. Então, saiu coisas muito rápidas assim, mas você quer aplicar, mas tem a curva de aprendizado. Aí vem a IA lá, então, para você conseguir entender como pegar aquele insight para você conseguir desenvolver algo do tipo, né? E ao mesmo tempo você criar algo que não seja, por exemplo, fala muito na área de programação, então às vezes a manutenção sai muito mais cara do que você desenvolver algo, né? Então você desenvolveu, mas se aquilo der problema, então para você trocar algo com aquilo já em produção já é algo muito complicado, assim, né? Então esses são os gatilhos, assim. Tem até algo que ele falou e vocês comentaram também do que é disponibilizado pra gente, assim. Então a gente tem uma versão muito encurtada, assim, do que a IA pode entregar, né? Mas tem muitas empresas grandes ou pessoas que têm acesso a coisas absurdas, assim, que muito mais refinado, né? Tem até, eu até assisti esses dias no canal de streaming, né? Você pode falar? Pode falar, pô. Mas foi aquele Black Mirrors lá, então tinha, por exemplo, uma mulher que ela ia morrer, né? Mas eles iam conseguir salvar se eles colocassem um chip nela, né? E o cara aceitou, enfim. Só que aí vai passando um tempo, o cara fala assim, pô, mas essa versão que você tá aqui, ela só atende determinada coisa, a gente vai lançar uma premium aqui, sabe? E aí você vai tendo mais recursos, assim, não. Então o que você tinha no começo já é algo simples, e o que você quer, por exemplo, uma coisa mais avançada já é algo que você vai ter que ter um custo maior, né? Então você não pode ficar, eu acho que você não pode ficar também refém disso, porque a qualquer momento pode mudar, assim, ó. A gente está tendo acesso aqui a muita informação, mas se quem desenvolveu ali precisar de um pouco mais de recurso e limitar você vai ficar preso, né? E acontece bastante também em programação, aconteceu recente ali com umas bibliotecas de .NET, no C Sharp. Então era algo que era aberto, todo mundo estava usando ali, e os caras falaram assim, ó, a partir de agora vai ser pago. E o que você vai fazer a partir de agora? Então, todo mundo estava condicionado aí naquele caminho, só que agora vai ter custos, né? E aí? Aí tem outra versão que é um pouco mais... que ninguém usa, né? Faz a mesma coisa, mas vai ter que migrar tudo, então, sabe? Esses são os desafios que tem aí. Então, você tentar se adequar ali com o que o mundo vai te sugerir, né? Eu acho. Isso aplica também na parte da formação, né, cara? Acho que a área de TI em geral, assim, a formação é diferente, cara. Porque acho que, eu vejo por mim, tá? Na minha opinião, assim, acho que não compensa tanto a gente fazer um bacharelado numa função aqui, sendo que daqui a pouco esse cenário que você aplicou já mudou totalmente já, sabe? Então a gente investe mais em certificação, por exemplo, sabe? Por causa que é mais rápido, você dá um ensino mais intensivo e você consegue aprender mais rápido aquelas tecnologias novas que estão modificando. Porque às vezes você terminou uma formação, quando você chegou, a formação já acabou. Já ficou obsoleta de novo também, porque o mercado está muito rápido. Então essa mudança de tecnologia, ela acontece assim, cara. Tem que sempre estar estudando, coisa que você nunca vai parar de fazer. Você tem que estar sempre de olho no mercado, sempre olhando nas tendências que vão acontecer, né? Para estar esperto e não ser pego e ficar para trás. Perfeito. Eu tenho até que pensando assim, né? Tipo, puta, mano, vira e mexe, a gente faz besteira no nosso trabalho, certo? Assim, tal qual na vida, né? Tanto no CPF ou no CNPJ a gente faz bosta. Às vezes, né? Tipo, porra, mano, nunca vou esquecer uma vez que eu fiquei com uma vergonha, porque, tipo, a gente atendia uma galera tipo, Latam, assim, tá ligado? E aí, a frase final era saludos. E eu mandei uns sacudos, tá ligado? E aí você vira piadinha ali, etc. Só que assim... Tem histórico já. Nós todos sabemos que você tem histórico. Errar no ambiente de vocês é muito mais complexo, eu imagino. Mas eu queria saber se vocês têm alguma história pra contar, assim, puta, mano, filtrei dados errado e, mano, fiz a apresentação tudo errada. Ou no caso do Maurício, moleque, fiz uma alteração, botei em produção antes de testar, tá ligado? Uma fita assim. Cara, eu não vou te lembrar de uma história assim não, velho. Tipo assim, de que fiz uma cagada, não vou lembrar assim não. Mas tem muitas piadinhas que você usa. Não, às vezes é o Alzheimer mesmo, a memória é ruim. Não quer dizer que isso é bom, não. Mas assim, eu acho que... Cara, tem uns receios, porque pra mim, assim, né, como eu trabalhava, quando eu trabalhava como DBA, todas as coisas, tipo assim, mexia com banco,
você tem muito medo de errar, cara. Porque, pô, se você dá um de delete lá sem wire nenhum, você apaga o banco inteiro da empresa, cara. Sacou? Você tem um backup lá pra restaurar, beleza, mas é um trampo do cacete. Você tem que ficar o dia inteiro lá. A pessoa às vezes fez lançou o pedido o dia inteiro lá, você vai lá e paga uma tabela que não pode apagar e você, ó. Sacou? Então, tipo assim, então acho que você sempre tá. Você é doutrinado nessa parte de muito erro, cara. Quando você vai pegar passamento de bastão, por exemplo, você pega um sucessor seu ali. Pô, o cara assim falava pra mim assim, ó, meu, isso aqui você não pode errar de jeito nenhum, cara, isso aqui é admissível, sacou? Eu acho que uma vez eu cheguei alterando uma tabela que acabou danificando um sistema lá, eu acho, uma vez. Cagou todos os dash. Mas eu mexia com a parte de banco ainda, nem mexia com dash ainda não, cara. Mas acho que eu fiz mesmo uma besteira uma vez sim, como me lembro agora, acabei de lembrar. Mas eu senti muito medo de mexer, cara. Tem a configuração de acesso, você às vezes tem permissão que você não pode fazer, ou dá um alerta antes de você fazer aquela alteração. Mas a responsa é gigantesca, cara. Você mexe com medo do caramba, cara. Eu até hoje tenho medo de mexer com banco por causa dessas coisas também aí, cara. Se dá uma merda ali, você tá fudido, cara. Cara, de história, assim, tenho justamente o que ele comentou ali. Pô, Eu apaguei. Mas foi nessa linha aí, eu acho, mais ou menos. Não me recordo, mas essa parte do era aí é complicada, cara. Eu lembro que eu tava fazendo umas consultas ali, igual ele comentou, você tá? SQLzão? Aí, assim, são lugares, não é, como é que é, extraoficial, assim, essas coisas, então, no passado mais que tinha, né? Você ter acesso à produção para fazer alguma determinada ação ali. Aí a gente fazia esses acompanhamentos e tal. Aí eu acho que eu tinha que fazer um update, então atualizar lá uma tabela. E aí eu esqueci de colocar a condição lá assim, cara, apertei, aí bateu um desespero, falei, caramba, eu falei, agora. Desespero mesmo, né, cara? Dá o coração, você fica assim, ó. Você vê a consulta lá, por exemplo, que no final ele te mostra lá, só te cortando, desculpa, rapidinho. Ele vai te mostrar lá embaixo, lá, afetou tantas linhas. Na sua cabeça vai afetar 10 linhas de alteração. Quando você vê assim, ó, 2 milhões de registros lá embaixo que alterou. Nossa, Deus do céu. Vai dando a tremedeira nas pernas já, você vai ficando mole e fala, meu, vou ter que ficar aqui 2 dias virar noite aqui já. Como diria já o penso outro, pior. Aquela puta vontade de fazer cocô. Pô, isso foi nessa, velho. Aí, eu acho que era uma linha só que eu ia mudar e apareceu, acho que, tipo... Mas a tabela era de configuração, então era pouca, assim. Mas, tipo, deu 100 linhas afetadas. Nossa. Aí eu já sabia que eu fiz merda, eu já parei. Aí, tipo, a gente tava... Aí, na época a gente ficava na sala ali, então ficava desenvolvedor, DBA, ficava todo mundo na mesma sala, assim. Eu já levantei, olhei assim, o cara não tava lá, o DBA. Eu falei, caramba, agora ferrou, velho. Aí já comecei, eu falei, onde esse cara tá? Eu falei, até ele voltar... É porque, assim... Vou buscar o cara no banheiro. Só que assim, nesses desenvolvimentos que fazem assim, tem vez que a gente, por exemplo, tabela de configuração, a gente não fica indo em banco de dados o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, a gente já sobe a configuração uma vez e a gente coloca em cache, que a gente chama lá, né? Então a gente consulta esse cache, que é na memória, em vez de usar um custo de ficar consultando no banco de dados ali, que é um pouco mais demorado, né? Então a gente ganha um tempo. Então a aplicação ela não caiu porque ela ficou consultando esse cache ainda, né? Mas a partir do momento que ela reiniciasse a aplicação ali, ela buscasse tudo de novo. Aí você apagou o cache? Não, aí eu peguei, fiquei pensando o que eu poderia fazer, aí eu fui a gente tem 3 ambientes, então desenvolvimento, homologação e produção. Aí eu fui em homologação, por coincidência eu tinha feito uma restauração de produção em homologação ali para fazer testes. Aí eu pensei na hora, falei, pô, vou pegar lá de homologação e subir. Aí eu subi. Aí tava faltando algumas coisas assim que eu já sabia de cabeça, eu incluí na mão lá e tal. Deixei pronto e ninguém soube, né? Aí depois que eu terminei. Agora tô sabendo. Aí depois que eu desci, aí depois que eu terminei, aí era tipo 5 horas, né? Aí tipo, a galera ia tomar um café essa hora. Então aí eu já desci lá, sabia que o DBA tava lá, pô. Você não sabe o que aconteceu e tal. Ele, caralho, por que você não me chamou? Eu falei, mano, acho que não ia dar tempo, né, de vir aqui. Aí ele falou, pô, mas aí no tempo que você me chamou aqui, a gente tem uns 10 minutos, assim, que tipo, a base fica atualizando o tempo inteiro lá e fazendo recover, né? Aí a gente conseguia restaurar esse último aí. Eu falei, pô, não sabia, mas na hora do desespero ali eu fiz isso e tal. Aí ele só pegou lá, depois esse cara, restaurou em um outro ambiente, a gente comparou e deu tudo certo, assim, né? Mas cara, esse aí foi um... A cagada, né? Porra, foda, velho. Mas isso aí esse é um negócio que todo mundo comenta, assim, que na internet tem muito meme disso, né? Fazer algum update, delete somewhere, assim, tipo, você coloca na linha de baixo. É verdade, realmente. Você bate assim, velho, e você...
regaça tudo. Aí tem outras que o pessoal acontece, que é tipo, às vezes você tá fazendo algum teste ali na programação e tal, e determinada condição que você tá fazendo, assim, ela não acontece e não aparece para você, né? Então, você vai acompanhando ali, mas aquela condição não acontece. Aí você acaba ficando estressado ali, puto. Aí você vai colocando uns logs assim e você já começa a apelar. Então você já começa a colocar, tipo, funciona porra. Tá ligado? Já começa a ficar estressado pra ver se o negócio estoura na tela, assim, tipo, porque se caiu ali, aí você já, pô, pelo menos tá chegando até aqui, agora daqui eu vou fazer outra coisa, né? Aí já aconteceu, já não comigo, mas tipo, é que programação você consegue, todo mundo consegue mexer na mesma aplicação ali em determinadas partes, né? E cada um vai incluindo a sua aos poucos ali. Então aí a pessoa, ela faz a subida dela ali pro ambiente, aí você também sobe ali, só que a pessoa, você esqueceu de tirar esse log que você estava puto. Então aí sobe pra produção ali, aí o cliente tá lá. Logo, porra. Tá? Então já teve história assim, já vi acontecendo também. Pode ter, mano. Bom, molecada, da hora. Antes da gente fechar, queria saber se, para quem tá querendo entrar na área de dados ou na área de tecnologia, desenvolvimento, vocês têm alguma recomendação, alguma dica? Pô, da minha parte, cara, eu acho que é primordial pra mim, que eu gosto muito, é Python, cara. Python para dados é o esquema que tem. E SQL também, cara. SQL, Python. Pra quem tá começando, né, é muito bom pra você ter uma noção de como funciona melhor, tratativas, armazenamentos, essas informações em si, como é que ela fica, como funciona. E ter... É que depende da área que você vai entrar, né, cara? Dados tem muitas áreas diferentes para você seguir, né? Mas é também olhar um pouco o negócio também, cara. Não só a parte técnica nesse sentido, mas também ter uma noção do negócio, da empresa também, melhorar a parte de comunicação, que meu ponto fraco na criptoníquida é a comunicação, cara. Pra mim é muito difícil essa parte também. Eu sempre me especializei muito em parte técnica, sacou? Mas no decorrer do tempo, assim, você vai vendo que isso aí faz falta, assim, cara. Você perde um pouco a noção da realidade ali, mano. Sacou? Vamos fazer a ponte entre o Luiz e o Helder. Tá mais... Pode crer, um hipnólogo. Caralho. Pô, maneiro, cara. Legal, cara. Eu vou assistir esse episódio aí, cara. Boa. Cara, Você, Morela? acho que da minha parte, assim, acho que pra galera que tá começando, por exemplo, com desenvolvimento, assim, igual dependendo da área que você vai entrar e tudo mais, pelo que eu vejo, assim, tá? Na parte de, se você quer entrar em uma grande empresa, assim, por exemplo, assim, não das big techs ou algo, como é que se fala dessas novas empresas mesmo? Startup, Então, a startup, como elas surgiram recentemente, então elas conseguem aplicar essas coisas mais novas, então linguagem mais nova, e não algo que já veio do passado ali, ou algo mais consolidado, assim, né? Então, por exemplo, uma grande empresa... Um mercado mais tradicional. Isso. Então, eles sempre já estão usando essas linguagens mais antigas, assim, linguagem mais robusta, então Java, .NET, tá? JavaScript usa bastante também. Então, se você quer começar, eu acho que também indicaria essas linguagens, não deixar para trás e focar só nessas linguagens mais do momento, do hype. Então, tenta entender, igual ele falou, tenta entender um pouco do negócio, assim, onde você está entrando, né? Às vezes você é um cara muito fera ali em Go, ou você pega em Python, ou React, algo dessas muito modernas, assim, só que você acaba tendo oportunidade numa empresa grande, assim, e que não é aquilo que os caras vão querer, sabe? Os caras falam, pô, tem muita manutenção, então você vai ter que saber um pouco dessas coisas antigas, assim, também, né? Então acho que pode focar um pouco nos dois, não desanimar, que tem o que acontece bastante na área de desenvolvimento, assim, de tecnologia, é a síndrome do impostor. Então, às vezes você sabe muita coisa, mas como tem muita coisa nova surgindo, você, porra, eu não tô conseguindo chegar, cara, mas você já é um cara que entende bastante das coisas, né? Então, tecnologia eu acho que não vai parar de sair o tempo inteiro ali, e você, tipo, tenta se consolidar em alguma coisa assim, ser bom em algo, né? Uhum. E uma coisa também que eu aprendi, igual ele falou, assim, de ser desenvolto, assim, né? Acho que eu já sou bem desenrolado, acho que tanto nas amizades, assim, no trabalho, então consigo transicionar ali, entender tudo o que tá acontecendo, assim. E você não precisa saber de tudo, mas você precisa conhecer alguém que saiba daquilo, né?
Então isso é primordial, assim. Você pode não saber, mas se você conhece alguém que sabe ali, aquela pessoa pode te ajudar e você te ajudar a entender melhor e até entrar ali mais a fundo em determinado assunto, assim. Acho que mais essa linha aí, cara. Fechou. Pô, maneiro. É isso. Bom, galera, vocês que acompanharam até aqui, deixe seus comentários, siga a gente aqui no canal do YouTube, deixa o like, prega o like nessa porra aí, beleza? Segue a gente também nas redes sociais. @mundoeu.pdc, TikTok, Instagram e também Nos áudios do stream. áudio. Nos streaming de áudio. Só porque eu ri algumas vezes, ele agora pegou essa pra cima. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Foi um prazer inenarrável recebê-los aqui. Legal. Muito obrigado, Luiz. Valeu, Maurício. E a gente demais. se vê na próxima. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Falou.